Pois bem, pessoal, eu havia feito um vídeo me exprimindo de que o humano glorificado seria comparando com um anjo em relação à sua natureza. Eu havia afirmado que ele poderia ser considerado um anjo de segunda categoria. Mas eu confesso que, pelo menos, em parte eu me equivoquei. Porque ao refletir, ao ponderar melhor, me emergiu essa revelação no cerne, no âmago do meu coração e eu gostaria de compartilhar então. Ora, nós sabemos que o intelecto dos anjos são intuição imediata, mas o humano, mesmo glorificado, ele precisa aprender. E é claro que esse aprendizado é sem erro, é sem ignorância, sem esquecimento, muito mais amplo. Claro que ele não será onisciente, mas ainda assim ele perde para os anjos em mais esse aspecto. Ele pode chegar a entender ou compreender tudo que um anjo sabe, mas será de uma forma mais leniente. Por exemplo, Deus ele cria uma estrela e o anjo ele vê e já conhece a teoria. O humano glorificado ele precisa aprender. Então, por que Deus não concede ao homem glorificado conhecimento intuitivo? Por que não nos dá o saber imediato, pleno, direto, assim como ele concedeu aos anjos? Porque ainda há caminho, descoberta, processo, até mesmo depois de glorificado? A resposta não é um castigo de Deus, é cuidado. O conhecimento intuitivo é perfeito, mas é uniforme. O anjo sabe, e todos os anjos sabem do mesmo modo, ou pelo menos em relação às suas categorias, serafins, querubins, em relação à sua natureza ontológica. A verdade chega inteira, sem demora, sem digestão, sem história. Há apenas uma digital do saber. É como se todos os anjos ou toda a categoria tivesse apenas uma digital. O homem, porém, não foi criado para isso. Se Deus concedesse ao homem glorificado conhecimento intuitivo, ele deixaria de ter uma digital única para receber uma digital comum. E por que não funcionaria? O homem deixaria de aprender como indivíduo para saber como função. E o ser humano, ele não é uma função, ele é uma pessoa. O anjo também é, mas nós vamos penetrar nesse mérito. O saber humano não é apenas verdadeiro, teórico, ele é vivido, não só no sentido empírico aqui. Quando um anjo sabe, por exemplo, que é sede, ele conhece o conceito, mas nunca bebeu água. Quando o homem sabe o que é sede, ele sente a secura, o aperto na garganta, o desejo, o alívio quando o copo toca os lábios. Ampliando ou intensificando esse exemplo, no qual eu dialoguei pelo meu Facebook, o homem ele vislumbra um copo de água e ele poetiza em como a água é bela, mesmo sem ter cor, em como a água ela sacia, em como a água ela é aprazível, mesmo não tendo sabor. Esse saber não cabe em definição, não tem como distribuir a profundidade dessa interpretação em cada ser. Ele acontece no corpo, na alma, na memória e é algo indizível. O anjo sabe, sem prazer, o homem sabe com júbilo. E isso não é inferioridade, é profundidade. O conhecimento humano retarda, sim, de fato, mas é esse retardamento que intensifica. É como um vinho que precisa de tempo
ou como uma palavra que só ganha peso depois do silêncio. Mesmo o homem glorificado, ele aprende, mas não por ignorância, mas por excesso de sentido. Cada descoberta é uma alegria íntima. Cada compreensão é pessoal. Nenhum homem aprende exatamente como o outro. Cada interpretação é individual. Os anjos veem a mesma verdade do mesmo ângulo. Os homens veem a mesma verdade por milhares de caminhos distintos, diferentes. E aqui a gente volta no exemplo da estrela. Quando um anjo vê uma estrela, ele sabe o que ela é. Uma massa, a distância, a natureza, a finalidade, porque tudo está dado. Mas quando um homem vê uma estrela, ainda glorificado, ele sente. Ele sente talvez pequenez, ou esperança, ou vertigem, ou uma saudade, ou espanto. É algo mais poético. E é esse sentimento, um sentimento único, irrepetível, que o conduz, que o empurra a querer entender esse instinto filosófico. O homem não começa pelo conceito. Não, ele começa pelo afeto. Depois ele estuda, ele aprende sobre fusão nuclear, luz antiga, a gravidade, o tempo. Deus até poderia dar tudo isso pronto ao homem, todo esse conhecimento, a teoria inteira, completa, acabada. Mas se desse, não haveria tal de gestão, não haveria maturação. Acredito que seja assim que se profira. Não haveria profundidade, o saber cairia como uma pedra ali, não como uma revelação lenientemente assimilada. E conhecimento não assimilado, ele não é infundado, mas ele é superficial, mesmo que ele seja correto e completo. Por isso Deus não pode dizer ao homem, olha, quando você vir uma estrela, você vai sentir isso. Porque o sentimento não é imposto, o sentimento ele nasce, ele emana, ele emerge da alma humana. Não é uma imposição nem de Deus, porque cada homem, cada humano sente de um modo diferente, porque cada olhar é singular, cada descoberta é carregada de uma história, de uma lembrança, de um pensamento. E se o homem tivesse conhecimento intuitivo, então ele saberia como o anjo sabe, mas deixaria de sentir como o humano. Os sentidos promovem isso. E então perderia aquilo que o torna insubstituível. O homem glorificado, portanto, caminha, não porque lhe falta algo, mas porque tudo ainda pode ser vivido. Ele pode chegar ao conhecimento dos anjos sem problema nenhum, mas não apenas teórico. Chega com corpo, com memória, com emoção, com alegria reiterada através dos seus sentidos. Para o anjo saber é estado, para o homem saber é poesia, é aventura. Esse é o termo. E guarda bem essa palavra, aliás, aventura. Não como um risco, mas como um encontro. O céu do homem não será um arquivo de verdades prontas, será uma eternidade de compreensões saboreadas, onde cada verdade, mesmo conhecida, poderá ser novamente sentida. Ora, você não vê um seriado e depois você rever o mesmo seriado e sente prazer novamente? Porque você é um ser humano. Então, os seus sentidos, olhos, de certa forma, limita a matéria, ao mesmo tempo intensifica a profundidade do saber e a vivência da alma.